só a largura dessa ciclofaixa. Pedalar por aqui é adrenalina. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as novas ciclovias de São Paulo, como elas estão sendo construídas e como elas deveriam estar sendo feitas. Deixe seu like e vamos pro vídeo. A Rua Juntas Provisórias é um importante caminho sem ladeiras para os ciclistas do Ipiranga, zona sudeste de São Paulo. Aqui é intenso tráfego de ônibus e caminhões pesados que andam em alta velocidade. A nova ciclofaixa veio para suprir uma importante demanda, mas a execução da obra deixa a desejar. Primeiro porque a falta de respeito é enorme aqui. Caminhão, ônibus, o cara entra dentro da faixa, deixa um espaço mínimo, que não passa um guidão de uma bicicleta. E a nossa vida é que tá em jogo, porque eu dependo da minha bike para ir trabalhar todo dia aí, voltar, entendeu? Com essa pandemia aí, até arriscado pegar ônibus, metrô, prefiro vir de bicicleta, mas tô arriscando minha vida aqui nessa ciclovia perigosa do Ipiranga, aqui na Junta Provisória. A implantação da ciclofaixa ainda não foi terminada. Faltam os tachões e a sinalização vertical. A ciclofaixa é super necessária, mas é muito estreita e os caminhões passam lambendo. Qualquer imperfeição na pista é perigo. Eu que estou acostumada a sentir medo. Esse é um problema que fica amplificado pelo fato de que a velocidade e o peso dos veículos que aqui trafegam são muito altos. Em alguns pontos, a largura aumenta um pouquinho. É um alívio, faz diferença. Mesmo assim, o espaço é insuficiente, muito menor que o 1,5 m mínimo exigido pelo padrão da própria CET. Veja na página 129 do Manual de Desenho Urbano de Obras Viárias. O ideal é 1,5 m sem contar a sarjeta. Em casos excepcionais, você pode medir a largura da ciclofaixa contando a largura da sarjeta. Mesmo assim, são necessários 80 centímetros de asfalto, e não é o caso. Então agora está padronizado, na teoria, como se faz, inclusive ciclovias e todos os outros elementos do viário e de espaços públicos. Isso é um avanço teórico. Na prática, a gente tem visto que muitas vezes não está se respeitando esse manual recém-lançado. O que a gente está vendo de forma recorrente é o problema da largura não estar respeitando o manual, então está muito estreito. Isso não tem justificativa nenhuma, porque, de novo, é padronizado e é óbvio que é uma necessidade para a segurança. Mas teve uma discussão grande também, e infelizmente a gente perdeu, que é para que não se contasse a parte da sarjeta. Foi justificado que isso é uma prática que já vem de outras gestões, e fato é, se a sarjeta estiver muito bem instalada, ok, dá para a gente pedalar em cima, apesar de estar inclinado, etc., talvez funcione. Na prática, infelizmente, muitas vezes não é o caso, mesmo quando a sarjeta está sendo trocada. Na maior parte dos 1.100 metros de ciclofaixa, a gente fica muito espremido. Tem praticamente só sarjeta. Do outro lado da rua, a situação é parecida. Aqui, como a sarjeta foi reformada, há mais respiro. Mesmo assim, é adrenalina. Ainda mais porque a sarjeta tem imperfeições e também bueiros, que são obstáculos perigosos para quem pedala. Isso é muito complicado, mas, por outro lado, é um processo de amadurecimento no qual todo mundo da cidade tem que ajudar a indicar onde estão os erros, inclusive porque às vezes são erros de projeto, mas muitas vezes são de execução. É da empresa que foi contratada. E, por último, óbvio que não menos importante, é a gente ter a fiscalização da prefeitura. Então, a sociedade tem que ficar no pé, tem que ajudar a ter essa continuidade da política pública, para que a gente não tenha que ficar voltando muitos passos para trás. E, de novo, referenciar o manual e o plano cicloviário, que nada são oficiais. E tudo que é ruim sempre pode piorar. Aqui a ciclovia acaba.
Eu ainda prefiro com ciclovia do que sem ciclovia. O exemplo de como fazer está na outra ponta, em direção à estação Sacomã do metrô. A ciclofaixa passa a ser bidirecional, com amplo espaço e segurança para os ciclistas, e sem grandes impactos para o fluxo de automóveis, que continua com 3 pistas largas. Outro caso que levantou discussões foi a ciclofaixa do viaduto 9 de julho, no centro. A pintura foi feita sobre a calçada, então ciclistas e pedestres ficam com espaço dividido. Para os carros, 6 pistas de rolamento ficaram inalteradas. A primeira crítica que eu acho que precisa ser colocada é o fato de que não houve diálogo. Então foi feita uma ciclovia, mesmo tendo todas as reuniões, mesmo existindo a CTB, o CMTT, e foi feita sem consulta, tá? Mas é um espaço que tem convivência, que tem pedestre, que tem ciclista, com aumento do número de entregas. Então é uma estrutura importante, mas existem considerações do como foi feito e como ela poderia ser melhorada. E esse é um trecho que realmente precisaria de mais diálogo, até porque nesses casos, né, as próprias diretrizes do plano cicloviário falam que isso tem que ser feito em último caso não for possível mexer no viário. E isso não foi analisado, o CCT simplesmente fez a solução em cima do passeio, não foi apresentado nenhum estudo que inviabilize, por exemplo, retirar uma faixa de uma das 2 pistas do viaduto 9 de julho naquele trecho. A gente foi lá e os ciclistas passam lá xingando o pedestre que fica na faixa e não está funcionando direito, né? Por que a gente nunca consegue fazer com que a prefeitura tenha esse olhar de tirar o viário para fazer uma estrutura mais adequada para a ciclovia? Em nota, a CT diz que ali os técnicos da CT procuraram aumentar a segurança dos ciclistas e evitar que eles se arrisquem circulando pela contramão da via, e que mesmo no trecho mais estreito, com 5,20 metros de largura, a calçada compartilhada mantém o espaço destinado aos pedestres preservado. Uma reclamação recorrente tem a ver com a requalificação das ciclofaixas já existentes. Em diversos pontos da cidade, o recapeamento é feito, mas a sinalização demora a voltar, como é o caso da rua Santo Amaro, que já vai completar 3 meses desaparecida, ou da rua Barra Funda, também com asfalto refeito desde o ano passado e ainda não sinalizada. Deixe aqui nos comentários outros exemplos de ciclofaixas requalificadas ainda não ressinalizadas. Nestes 2 casos citados, a prefeitura diz que as requalificações já haviam sido feitas em maio do ano passado, mas que as vias receberam novos serviços por parte de uma concessionária e que a CT já está em contato com a empresa responsável para que a obra seja refeita. O órgão, entretanto, não deu um prazo para a conclusão. Na zona sul da capital paulista, os ciclistas também lutam pela continuidade das obras da ciclofaixa da rua Luiz Góes. A estrutura foi discutida na subprefeitura e aprovada em audiências públicas ainda em 2019. Mas agora que começou a ser feita, um grupo de vereadores quer atravancar as obras. Na próxima segunda-feira, dia 15, será feita uma nova audiência pública, online. Em nota enviada ao Bike é Legal, a CT diz que, abre aspas, mantém diálogo com representantes da região que apresentaram uma proposta alternativa à via, fecha aspas. Bom, essa questão da Luiz Góes realmente tem que ser muito defendida. Por causa disso mesmo, eu quero aqui pessoalmente convocar você a participar da audiência pública sobre a Luiz Góes, 15 de março de 2021, próxima segunda-feira. Aqui na descrição desse vídeo você tem o link de como se inscrever para essa audiência. E também lá vai ter um outro link para você já mandar o seu posicionamento. Faça valer o seu direito de cidadão. Opine e faça pressão nas políticas públicas. E para finalizar, eu vou dar um panorama geral
da estrutura cicloviária aqui da cidade de São Paulo. Na última gestão foram prometidos 173 novos quilômetros de ciclovias e requalificação de 320 quilômetros da malha já existente. Em nota enviada à reportagem, a CT admite o atraso. Até agora foram entregues 158 quilômetros de novas ciclovias, 5,5 quilômetros ainda estão em obras e outros 10 quilômetros em fase final de sinalização. Já quanto às requalificações, foram entregues 240 quilômetros, ainda faltam 71 que, segundo a CT, seguem em obras. Após essa meta, a nova promessa é entregar mais 300 quilômetros de novas ciclovias até 2024, o que vai fazer São Paulo ter quase 1.000 quilômetros de estruturas cicloviárias. Daí, nós vamos ter que continuar a pressionar e pressionar muito. Valeu? É isso aí. Tchau. Vamos pedalar.